Sejam bem-vindos a esta sessão Smart City Lab Mayor's Dialogue deste segundo dia de ofícios, portanto a última sessão do dia 2. Esta sessão conta com a presença dos senhores presidentes das câmaras municipais de Ponte de Lima, Dr. Vítor Mendes, muito obrigada, da Câmara Municipal de Valença, Dr. Salgueiro Mendes, muito obrigada, e é moderada pelo Dr. Damião Pereira, diretor do Diário Domingo. Muito obrigada, uma boa sessão. Muito boa tarde a todos. Todos sabemos que as cidades passam hoje por desafios e tomadas de decisão que só poderão ser avaliadas no futuro. E enquanto os cidadãos procuram viver cada vez melhor, as cidades querem afirmar-se como polos de atração, inovação e bem-estar e felicidade das comunidades. Assim, muito do que as cidades têm para oferecer depende do trabalho dos responsáveis autárquicos, um trabalho que é avaliado no dia-a-dia pelos cidadãos. E para nos explicarem esse trabalho, não é, e apresentarem exemplos de boas práticas e quais as novidades que estão a ser levadas a cabo nos respectivos municípios, temos com hoje os presidentes da Câmara de Valença, Jorge Mendes, e Ponte de Lima, Vítor Mendes. E eu pedi-lhes então, podemos começar por Ponte de Lima, que nos explicasse nesta matéria o que é que está a ser feito precisamente no âmbito das cidades inteligentes, no vosso caso. Bom, então, muito boa tarde a todos. Eu, naturalmente, agradeço o convite para estar aqui presente num tema que, naturalmente, está na ordem do dia, mas, obviamente, que o desenvolvimento de um território tem que ser um conjunto de objetivos que, naturalmente, temos a obrigação de cumprir, nomeadamente do ponto de vista daquilo que é a qualidade de vida dos nossos concidadãos. Obviamente que Smart Cities é uma área em que qualquer município hoje intervém. É preciso também termos a noção daquilo que é a realidade de cada um dos nossos concelhos. Obviamente que o concelho de Ponte de Lima não pode equiparar-se àquilo que é a cidade de Braga e provavelmente a cidade de Braga não pode equiparar-se à cidade de Lisboa e, portanto, nessa matéria nós temos feito um esforço do ponto de vista municipal para dar resposta àquilo que são hoje necessidades básicas dos nossos concidadãos. É verdade que hoje mudamos significativamente de paradigma. Aquilo que eram as necessidades dos nossos concidadãos há uns anos atrás, do ponto de vista das necessidades básicas, hoje temos, felizmente, muitos cidadãos, muitas empresas que nos pressionam, nomeadamente para as redes Wi-Fi, para a fibra óptica, que é hoje um fator estratégico de desenvolvimento dos nossos territórios, da necessidade que tem de desmaterializar um conjunto de processos e da relação de transparência entre os cidadãos e a administração pública, de procurar que a própria administração seja o mais eficiente possível e, portanto, esses são fatores que naturalmente nós hoje temos como um grande objetivo. Nós, em Ponte de Lima, estamos a investir fortemente na fibra óptica. O nosso objetivo é que a fibra óptica abranja, se não a totalidade, grande parte dos 320 km² do nosso concelho. Naturalmente que temos uma enorme dificuldade do ponto de vista da dispersão do nosso território. As redes Wi-Fi é outro objetivo, nomeadamente do ponto de vista dos aglomerados urbanos, e são dois fatores estratégicos do ponto de vista da atratividade dos nossos cidadãos e, acima de tudo, do tecido empresarial. Nós hoje não conseguimos fixar uma empresa sem fibra óptica e, portanto, esse é seguramente um dos grandes objetivos. Hoje é tão importante a fibra óptica como é a rede de saneamento básico, a rede de água, a energia e, portanto, esse é realmente um dos grandes objetivos.
Obviamente que há um esforço da parte dos municípios de exercer um lobby, uma pressão junto dos operadores, que naturalmente têm como objetivo essencial o lucro, e muitas vezes é extraordinariamente difícil, e nós entendemos-lo perfeitamente, levar a fibra óptica a todos os aglomerados populacionais do nosso concelho. A questão da desmaterialização dos processos é um outro grande desafio dos municípios, essa tal relação de proximidade entre os cidadãos e a administração pública. Eu estava há pouco com uma empresa em que, no fundo, me estava a explicar um conjunto de plataformas no âmbito das Smart Cities. É verdade que os presidentes de Câmara, eu não diria todos os dias, mas quase todas as semanas, recebem empresas com um conjunto de projetos que nós consideramos extraordinariamente importantes, mas obviamente que tão importante quanto as plataformas digitais, do ponto de vista daquilo que é a gestão dos recursos, nomeadamente os recursos humanos, os recursos financeiros, dos equipamentos, nomeadamente das viaturas, nós temos que ter a capacidade de dar resposta àquilo que é o dia-a-dia dos nossos concidadãos. Isto é, nós temos uma plataforma que nos faz o diagnóstico do ponto de vista da conservação da rede viária, mas obviamente que, do ponto de vista dos nossos recursos humanos, temos que ter a capacidade para, no imediato, poder tapar os buracos na rede viária. Isto é, hoje estamos realmente a uma velocidade incrível, mesmo em territórios como é o caso do concelho de Ponte Lima. Hoje os cidadãos querem respostas extraordinariamente rápidas e, obviamente, que as plataformas digitais são um instrumento muito importante em termos de ferramenta para nós darmos resposta às necessidades dos nossos cidadãos, mas obviamente que temos que ter também um conjunto de recursos humanos, de recursos técnicos, para poder, no fundo, ir de encontro àquilo que são as necessidades dos nossos concidadãos. Isto para dizer de que, do meu ponto de vista, é um erro apostar única e exclusivamente nas plataformas digitais. De hoje nós temos imensas plataformas, aplicações móveis, nomeadamente das nossas áreas empresariais, no âmbito do turismo, dos trilhos, temos plataformas na área da educação, na área social, mas não podemos correr o risco de termos apenas como aposta as plataformas digitais. Não nos podemos esquecer que é fundamental a proximidade e, portanto, não correr o risco de uma desumanização daquilo que é um serviço público, como é o caso das autarquias, e esta, aliás, uma grande discussão do presente e do futuro, que é o excesso da informática, do digital, e, portanto, qual é o caminho que nós vamos percorrer nos próximos anos. Há uma questão que também é fundamental. Eu tenho aqui o nosso técnico do Sistema de Identificação Geográfico, que é o levantamento do cadastro das nossas infraestruturas, dos nossos equipamentos, da nossa rede museológica, e isso é fundamental. Sem isso também, obviamente, que não vale a pena investir em plataformas. Portanto, nós somos fortemente pressionados, repito, quase todas as semanas com um conjunto de plataformas. As plataformas são muito úteis se, obviamente, forem bem utilizadas. E, portanto, é preciso ter aqui algum cuidado do ponto de vista daquilo que é o investimento nesses meios que estão à nossa disposição, mas que, obviamente, custam dinheiro. Alguns deles não são financiados. Para terem uma ideia, no caso da fibra óptica, não é objeto de financiamento do ponto de vista comunitário, que é naturalmente o entrave para os municípios e também para as empresas, e, portanto, eu diria que esta é realmente uma área em que todos nós, eu diria quase todos os autarcas, apostam fortemente, uns mais que outros, mas é preciso também ter a noção da realidade de cada concelho, mas é preciso ser ambicioso. Nós não podemos partir do princípio, porque temos um conjunto de cidadãos que ainda não têm acesso à informática, de não investir fortemente. Esse é, aliás, também
uma área onde o município de Ponte Lima está a apostar fortemente do ponto de vista da formação, da literacia no âmbito digital e da informática, nomeadamente com os nossos empresários, muitos deles ligados ao turismo e à restauração. Como sabem, Ponte Lima é um concelho de referência nacional do ponto de vista da gastronomia e, portanto, as aplicações móveis também são importantes se estiverem ao serviço dos cidadãos e dos empresários. E, portanto, nós temos feito um conjunto de ações de formação com esses empresários ligados à hotelaria, ao turismo, os taxistas, os homens da restauração, para que eles, enfim, possam também utilizar e rentabilizar o investimento público por parte, no caso, do município de Ponte Lima. Muito obrigado. Jorge Mendes. Valença tem uma forte ligação aos vizinhos da Galiza. Como é que vocês, neste mundo destas modernices digitais, como é que vocês conseguem conciliar tudo isso? Boa tarde a todos. Agradecer o convite para esta sessão sobre as Smart Cities e o futuro e dizer-vos que o município de Valença tem estado atento a todo o desenvolvimento destas temáticas e até vamos um pouco mais longe. Nós somos ambiciosos ao ponto de dizermos que, para nós, Valença, ou parte das vilas e cidades do Alto Minho, do país, não se devem restringir ao Smart City. Somos uma Smile Cities. Cidades alegres, divertidas, em que atraímos gente, atraímos investidores e queremos que as nossas gentes tenham a melhor qualidade de vida possível. Claro que as ferramentas, hoje em dia, tecnológicas, são ferramentas, são essenciais para a gestão dos municípios, os municípios que prestam serviços públicos. Os municípios prestam serviços públicos, nós não vendemos sabonetes, nem bolachas, nem conservas, prestamos serviços públicos. Alguém quer uma ligação de água, nós prestamos esse serviço, de saneamento, de tratamento do lixo, eliminação pública. Hoje, com as novas competências, hoje não, já há alguns anos, com as novas competências na área da educação, desde buscar os meninos a casa às 6 da manhã, às 6h30, até levá-los às 6 da tarde, e as refeições, e as atividades de enriquecimento curricular, tudo isso é uma competência nossa, portanto, mas onde usamos plataformas na área da educação, para as senhas, para a piscina municipal, para não andarmos cá com... Porque se em cada espaço do município tivermos um balcão em que o funcionário está a receber dinheiro, isso é bem chatice. É mais um ponto nas nossas lutas lá da corrupção, digamos assim, ou dos desvios, em que temos que estar mais atentos. Há sempre mais mapas a conferir, mais um funcionário a pedir, quer subsídio de risco, não é? Para falhas, e a gente de repente tem, em vez de termos um tesoureiro ou dois, temos 50 tesoureiros e tudo quanto é sítio, não é possível. E portanto temos que desmaterializar isso lá com os multibancos e lá com os terminais, e isso resolve-se. Ou então pagar diretamente no site da Câmara, na aplicação, paga a mensalidade da piscina, paga as refeições escolares. E assim não andamos com sacos de dinheiro, depois iam os fiscais municipais, com o tesoureiro, a escolinha, o infantário todos, são para aí 20, não é? Todas as semanas a buscar o dinheiro, a ver os trocos, a conferir. Portanto, nós temos sabido usar as ferramentas sem esquecer que somos um prestador de serviço público e prestamos serviços para as pessoas. E que no final da operação, mais ou menos informática, temos uma pessoa que quer um serviço de qualidade e hoje quase imediato. Nem sempre é possível, tal como os privados, não é? Quando alguém pede uma baixada de luz à EDP, aquilo não é imediato, não é na hora, demora uns dias, 2 ou 3 dias, ou uma semana, primeiro é preciso pagar, na Câmara também, você faz o pedido, é preciso pagar, e 2 ou 3 dias depois lá terá a baixada da água e dos outros serviços. E portanto, nem sempre é possível também a gente acompanhar a exigência do cidadão, porque não é possível, não há meios. Para além dos meios tecnológicos, é preciso meios físicos, meios humanos para dar resposta. Mas eu creio que os municípios hoje dão uma resposta muito atempada, não ficam aquém de muitos operadores privados em algumas das áreas em que nós também oferecemos serviços e, portanto, não ficamos aquém. E, portanto, os nossos territórios têm que ser atrativos, mas para ser atrativos também têm que ser competitivos. E, portanto, isto depois joga em pescadinha de rabo na boca. Atração,
competitividade na atração, e o que é facto é que realmente os municípios do Alto Minho têm sabido jogar com esse binómio e nos últimos anos, apesar da crise em que vivemos, que atravessamos, conseguimos ter investimento, sobretudo privado, conseguimos que os municípios tivessem outra postura em relação à estrutura organizacional das próprias instituições, todo o nosso sistema financeiro. A maior parte dos municípios, ou uma grande parte, hoje em dia tem contabilidade de custos. Há muitas empresas em Portugal que não têm contabilidade de custos. Mas estão aqui muitas empresas, ou técnicos, que sabem quais são as implicações da contabilidade de custos das organizações. Sobretudo naqueles centros de custos que só dão custos. Por exemplo, um marketing numa empresa só dá despesa. Mas é fundamental para vender, ou para ajudar a vender o produto. Nas câmaras municipais, a maior parte dos centros de custo, tirando a secção de obras que dá receita e a publicidade, a maior parte dos centros de custos só dão despesas. Mas não é por isso que os encerramos, não é? São fundamentais para a prestação do serviço que efetuamos. Portanto, mas o que é facto é que nos ajuda a ter uma gestão mais eficiente da estrutura dos municípios. Isto é novo. O município de Valença tem isto instituído há um ano. E quando eu, todos os anos, no final do ano, chamo os chefes de divisão, vamos aqui falar dos centros de custo da sua divisão. Isto aqui temos custos a mais para a percepção que temos daquilo que estamos a produzir, digamos assim. E às vezes isto não é fácil. Portanto, o primeiro relatório preliminar, isto foi muito complicado. Foi muito complicado as pessoas encaixarem que tínhamos que fazer mais qualquer coisinha. Se não darmos receitas, temos que reduzir custos. Ou então o contrário. Mas o que é facto é que isso também nos ajuda, a própria organização Câmara Municipal, a aprender com a sua estrutura, onde é que é possível melhorar, porque as nossas chefias intermédias ou superiores acham sempre que é preciso mais um funcionário, mais uma carrinha, mais um telemóvel. Isto não é igual em todo lado. Portanto, não é só no setor privado, no setor público também é assim. Portanto, os centros de custos ajudam-nos a conhecer e a aprender com aquilo que temos. Mas, como disse há pouco, a questão em relação aos nossos vizinhos espanhóis, também nós vamos aprender fazendo. Nós e a Câmara de Tui, para além de sermos uma Eurocidade, temos instituída a partilha de equipamentos. Portanto, a nossa piscina municipal é a piscina municipal de Tui. Nós temos 110 mil entradas por ano, 60 mil são de Tui. Eles têm o mesmo tarifário que nós, pagam de igual forma como nós, os mesmos sítios, podem pagar para a internet em Tui, não tem problema nenhum. Mas quem sofre, digamos, o encargo social ou o custo social da piscina é o município de Valença. O inversamente, nós usamos o Teatro de Tui. Também tem uma exploração deficitária e, claro, pagamos o mesmo bilhete para ir ao cinema, para ir ao teatro, para ir ver um concerto em Tui do concidadão de Tui. Estamos numa fase mais, como é que eu sei de explicar isto, mais aliciante, mas também de maior dificuldade de implementação, que é a gestão partilhada destes equipamentos. É não só o uso é universal para cidadãos de Tui e de Valença, mas a exploração tem que ser mano a mano. Ou seja, aquele equipamento tem que ter um centro de custos, tem que ser financiado por Valença e por Tui. Isto é mais complicado. É porque as competências dos municípios de Valença não são exatamente as mesmas de Tui. Tui depende da Junta da Galiza, depende da Deputação. Nessas áreas não têm competências próprias e temos que andar a fazer a ponte com eles. Mas este é o caminho. Nós, ano após ano, vamos saltando um degrau. E estamos quase. Nós queremos que a Junta da Galiza financie a piscina municipal de Valença, ponto final. Porque mais de metade dos utilizadores são de Tui. E, portanto, nós quando vamos lá ao teatro também estamos disponíveis para pagar o custo social das nossas idas ao teatro. Estamos, nesta altura, numa outra área, que é na área administrativa, que é que os processos administrativos sejam comuns. E, portanto, isso quando implica dois Estados, isto é mais complicado, mas tendo uma plataforma única de gestão documental, isso é possível. Ou seja, um cidadão de Tui quer dar entrada com um processo para uma esplanada, para Tui, para uma esplanada, pagar uma água, pedir uma baixada de água em Tui, e pode fazê-lo no balcão do município em Valença. E vice-versa. Um cidadão de Tui de Valença pode ir a Tui fazer isto. Está tudo preparado, já temos os terminais em Valença, temos os terminais em Tui,
falta a plataforma, está a ser desenvolvida para a Junta da Galiza. Isto tem uma grande vantagem, sobretudo depois do TUI. Porque, enquanto em TUI os serviços fecham às 2 da tarde, em Valença só encerram às 5. Portanto, corremos o risco do nosso balcão do município ser, digamos que ali, exacerbado de utentes do TUI. Mas, portanto, este é o caminho. E, portanto, nós damos muito bem, a relação institucional é excelente, o pessoal também, e também temos vindo a aprender fazendo, às vezes errando. Há pouco estava a dizer ali uma colega que está ali da PT, e nós fomos dos primeiros municípios a instalar um sistema dos parquímetros, pagamento por app, pelo telemóvel. E até assinámos na altura um acordo com a PT. Tivemos que, passado um mês, digamos que deixá-lo cair, porque a maior parte dos utilizadores dos parques em Valença são espanhóis. E os encargos para as transferências eram impossíveis. Portanto, uma coisa que à primeira vista tinha que ser, estávamos quase a fazer a publicidade na autoestrada, venha a Valença que já pode pagar o parque com o telemóvel. Ia dar um fiasco tremendo, como eu ouvia ver nos primeiros tempos, por causa do custo das transferências bancárias. Portanto, nós ainda não conseguimos implementar essa aplicação, exatamente porque a maior parte dos utilizadores não se adequam, digamos que, à nossa realidade em termos de pagamentos internacionais. Mas não desistimos, vamos ver, com os operadores, com o tempo, com os bancos, como é que isso pode ser melhorado. E para já, fico por aqui. Muito bem. Muito obrigado. Eu lançava, antes de passar ao público, eu lançava uma pergunta aqui ao Sr. Presidente da Câmara de Ponte Lima. Ponte Lima sendo um território que nunca quis ser cidade, e eu perguntava-lhe, há pouco o Sr. Presidente falava nisso, como é que as exigências do dia de hoje, se essas exigências não teme que possam condicionar a conservação de uma certa ruralidade que tem Ponte Lima? Não, aliás, temos aqui uma situação curiosa de uma cidade, que é Valença, e de uma vila, que é Ponte Lima. E quase que valia a pena perguntar ao meu colega de Valença o que é que Valença ficou a ganhar pelo facto de ser cidade. É uma boa questão, porque do ponto de vista das transferências da administração central, seguramente que não ficou a ganhar nada. Mas isso cada um tem a sua perspectiva do território. Provavelmente os decisores políticos na altura acharam que era o estatuto de Valença ser cidade. Nós é exatamente ao contrário. Nós achamos que temos estatuto pelo facto de ser vila. E como sabem, apesar de algumas divergências de alguns historiadores em Portugal, somos a vila mais antiga de Portugal. Há quem discorde, há historiadores que dizem que não é, mas há historiadores que dizem que é, e portanto para nós é efetivamente a vila mais antiga de Portugal. E naturalmente que isso, do ponto de vista do marketing territorial, é extraordinariamente importante. Basta nós passarmos por qualquer parte do mundo e ver a cidade ou a vila mais antiga desse país, e isso naturalmente que nos desperta a curiosidade. E faz com que Ponte Lima, aliás o Alto Minho é um bom exemplo nessa matéria, que mantenha exatamente a sua identidade, aquilo que são as suas características próprias, a sua cultura, as suas tradições e a sua história. Como sabem, o Alto Minho não pode ou não deve apostar num turismo de grandes massas, mas deve e pode apostar num turismo ligado à natureza, num turismo ligado ao património, à história, à cultura, às experiências, que é aquilo que hoje nós podemos dar àqueles que nos visitam, e é um segmento de turismo extraordinariamente importante, porque nós temos, uma vez mais, de perceber a nossa dimensão e a nossa escala, e portanto nós temos que ser, efetivamente, diferenciadores naquilo que temos para dar aos cidadãos e àqueles que nos visitam. E essa tem sido a nossa matriz. E digo-vos mais, temos muito orgulho em manter essa ruralidade. Eu ontem, num seminário que a comunidade intermunicipal do Alto Minho teve, ligado ao desenvolvimento rural, eu tive a oportunidade de dizer de que não há país sem mundo rural. E não há mundo rural sem pessoas. O que significa que nós temos que verdadeiramente apostar no desenvolvimento rural
no combate enorme à desertificação de algumas das nossas aldeias. Por um lado está aquilo que deve constituir-se como um desígnio do ponto de vista da independência nacional, que é a nossa produção, mas está em causa também a nossa paisagem e o serviço que o agricultor presta do ponto de vista ambiental, que é hoje uma questão que também está na ordem do dia. E, portanto, nós temos que ter ruralidade, temos que ter mundo rural para ter paisagem, uma paisagem naturalmente seja atrativa e competitiva para o turismo que nós queremos apostar, um turismo de natureza, um turismo qualificado, e felizmente que há bons exemplos no Alto Minho de uma aposta forte nessa ruralidade. E, portanto, nós achamos que este caminho que temos trilhado ao longo dos anos tem feito de Ponte Lima, eu diria do Alto Minho, essa diferença e, portanto, não é uma aposta de que, no fundo, baseada numa teimosia de apenas ser diferente por ser diferente, porque verdadeiramente acreditamos neste caminho. E hoje Ponte Lima, modéstia à parte, é uma referência nacional e internacional, é uma marca de qualidade, exatamente porque ao longo destes anos conseguiu construir esta diferenciação que naturalmente hoje se mostra competitiva, mas que provavelmente há uns anos atrás não seria tanto. Isso não significa que Ponte Lima e o Alto Minho continuam a apostar fortemente também em empresas de tecnologia de ponta, de clusters extraordinariamente importantes, como é o caso da indústria automóvel. Hoje o Alto Minho é um cluster da indústria automóvel, com centros de engenharia e produção, com termos cada vez mais empresários a querer vir para os nossos territórios. Agora temos aqui um problema que assim é que se constitui um grande obstáculo para o nosso desenvolvimento, quer do Alto Minho, quer da região, quer do país, que é a questão da demografia. E, portanto, nós temos que apostar fortemente naquilo que é aumentar a nossa taxa de natalidade, indiscutivelmente, e, acima de tudo, apostar na qualificação dos nossos recursos humanos. Esse é o único caminho que nós temos para o futuro. Nós hoje, infelizmente ou felizmente, conseguimos atrair um conjunto de empresas. Eu, há uns anos atrás, até do ponto de vista político, era interessante eu dizer que a taxa de desemprego em Ponte Lima era relativamente baixa, e é hoje 3,75, até é a mais baixa do distrito, mas eu hoje não posso ter esse discurso para um empresário. Eu não posso dizer ao empresário que tenho 3,75 de taxa de desemprego, porque assusta naturalmente o empresário. E, portanto, esse é seguramente um dos grandes desafios que nós temos no nosso território, que é ter gente em quantidade e, acima de tudo, em qualidade. Sou pena deste investimento que nós fizemos ao longo dos anos para atrair novas empresas não corresponder com aquilo que é, obviamente, importantíssimo, que é a mão de obra e nomeadamente, a mão de obra qualificada. E, portanto, por isso Ponte Lima e seguramente os concelhos do Alto Minho têm como primeira prioridade a educação. A educação, porque essa é seguramente a única forma de nós qualificarmos o território e, acima de tudo, percebermos que nós só conseguimos fixar população e a ter mais população. Por acaso Ponte Lima e Valença têm a sua população estabilizada, mas nós temos concelhos do nosso distrito com reduções na ordem dos 4, 5, 6, 7, 8% no último censo. Se tivermos a possibilidade de dar mais rendimento aos nossos aglomerados, dos nossos agregados familiares. E, portanto, só assim, com mais rendimento, é que nós conseguimos fixar ou aumentar a nossa população. Isto para dizer que também é à custa da ruralidade, do mundo rural, do desenvolvimento rural, que é hoje uma questão
mais complexa do que era há uns anos, quando eu estudei, porque eu sou agrónomo, no Instituto Superior de Agronomia, em que estava meramente vocacionado para a produção. Hoje o mundo rural é um conjunto de atividades complementares que, no fundo, se constituem também como rendimentos complementares àqueles que lá vivem, e nós temos que ter agricultura competitiva, mas também não nos podemos esquecer da agricultura familiar, que é extraordinariamente importante para fixar as populações nesses territórios. Em resumo, nós queremos efetivamente manter essa ruralidade, mas não uma ruralidade em que as pessoas tenham uma qualidade de vida abaixo daquilo que é a média nacional. Uma ruralidade que possa ser rentabilizada a favor da economia daqueles que lá vivem e que seja uma alavanca fundamental para gerar mais riqueza. Mas está-me a falar numa espécie de ruralidade moderna, por exemplo? Claro, uma ruralidade adaptada à realidade dos nossos dias. Nós hoje temos um conjunto de dinâmicas no nosso mundo rural que passa por um conjunto de projetos ligados ao sector agroflorestal e ao agroalimentar, que são excelentes experiências, com produtos de qualidade, certificados para nichos de mercado de qualidade, mas temos simultaneamente o turismo de habitação, o turismo de aldeia, temos o turismo de natureza, temos os trilhos, temos o BTT e, portanto, tudo isso gera um conjunto de dinâmicas ligadas ao mundo rural numa filosofia completamente diferente daquilo que era há uns anos atrás. E, portanto, é exatamente isso, quando há uma tendência para, quando se fala de ruralidade, falar-se de atraso. E não é isso. A ruralidade hoje tem que ser entendida como um fator de desenvolvimento para qualquer território. Porque, repito, não há país sem mundo rural. E não havendo mundo rural, não há gente. E, portanto, o que significa que vamos ter territórios sem gente e vamos, ainda por cima, penalizar as áreas urbanas mais do que elas já estão, com redução da qualidade de vida daqueles que vivem no mundo rural e, simultaneamente, daqueles que vivem nas áreas mais urbanas. E, portanto, a aposta no mundo rural não é a aposta no atraso, antes, pelo contrário, é uma aposta no futuro que vai de encontro àquilo que tem que ser a estratégia dos territórios e dos países no futuro, muito ligado às questões ambientais. Por isso, eu acho que os agricultores, para além de terem a função produtiva, têm também uma função de manutenção da paisagem e uma manutenção do ponto de vista ambiental, e isso tem que ser pago. Isso tem que ser pago. Se nós pagamos para que os cidadãos das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, para que tenham espaços quase gratuitos, porque é que os cidadãos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto não vão pagar para os agricultores manter a paisagem rural, isto é, para manter verdadeiramente o país? Porque grande percentagem da nossa superfície é a área agrícola e a área florestal. Infelizmente, muita não está em condições, do ponto de vista da sua manutenção, nomeadamente a área florestal. E, portanto, isto é que é solidariedade e isto é que é coesão territorial. Senhora, nós pagamos para eles terem os espaços e eles têm que pagar aos agricultores para mantermos a paisagem e para mantermos o país. E esse é o caminho, e esse tem que ser inevitavelmente o caminho. E, portanto, claro que este é um tema que, pela minha atividade profissional, me apaixona. Aqui o meu colega de Valença, naturalmente, foi para as economias, porque ele é economista, mas isso significa que os autarcas, que as pessoas acham que temos de saber de tudo, e temos de saber um bocadinho de tudo, mas, naturalmente, que depois também temos as nossas paixões. E nós, como sabem, temos uma grande paixão em Ponte Lima, que são os jardins. Nós temos os jardins, o Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima recebe 100 mil pessoas por ano. E já teve um conjunto de prémios nacionais e internacionais. E, portanto, eu pergunto, quantos equipamentos de âmbito cultural no país, em concelhos como Ponte Lima, não é em Lisboa, nem no Porto e até em Braga, recebem 100 mil pessoas? E temos uma área de paisagem protegida e uma quinta pedagógica que recebe também cerca de 80 mil pessoas por ano. E, portanto, são estes projetos diferenciadores, no caso de Ponte Lima,
E é interessante, por acaso, nós termos esta complementaridade de projetos no Alto Minho. Há realmente, Ponte de Lima aposta nos jardins, como aposta nas atividades equestres, nas atividades náuticas, Valença aposta noutras coisas, Paredes de Cora aposta no rock, e portanto é esta complementaridade que nós temos que trabalhar. Porque é verdade, do ponto de vista cultural, os portugueses, nomeadamente os minhotos, não fazem aquilo que aqui o Jorge falava, desta rentabilização dos equipamentos, como ele faz entre Valença e Tui. Quer dizer, o país efetivamente andou a gastar um conjunto de recursos financeiros, exatamente que não tem a coragem de dizer: nós temos isto, o vizinho ao lado tem outro equipamento e tem uma utilização comum. Bom, é a nossa cultura de paróquia que fica muito cara ao país, do ponto de vista do investimento e do ponto de vista da sua manutenção. Muito obrigado. Um saltinho a Valença agora. Jorge Mendes, a Câmara de Valença lançou ontem, penso que foi ontem, um concurso público para a construção de uma ciclovia urbana. Sim. Como é que esta preocupação ambiental se traduz na segunda cidade do distrito de Viana do Castelo? Nós lançámos ontem uma ciclovia no âmbito do PAMUS. Uma ciclovia que vai desde a Fortaleza até aos dois principais polos de transportes públicos, transportes rodoviários e a estação da CP. E depois a ligação à Escola Superior de Ciências Empresariais. Mas pegando um pouco aqui nas palavras do Vítor, o Alto Minho tem uma excelente paisagem que nós vendemos, o verde, a agricultura, a floresta, mas nós temos um parque nacional, mas o Alto Minho não se pode ser vendido como um parque natural. Nós estamos a vender uma excelente paisagem onde estão pessoas, uma paisagem humanizada. As pessoas só vão ali ao Soajo e a Sestelo, e que é espetacular com aqueles socalcos, não é? Estão lá pessoas, mantêm aqueles relevados todos certinhos e os muros, porque senão aquilo era um matagal, estava infestado já de eucaliptos e de acácias e coisas do género. Portanto, nós temos uma excelente paisagem humanizada onde estão pessoas, têm práticas culturais ancestrais, desde agrícolas à produção animal, à fauna, à flora, e que realmente hoje vendemos isso como uma grande experiência. E quem vem aos nossos territórios, ao Alto Minho, tem a possibilidade de ter uma experiência única, desde o rio, ou do mar, rio e montanha, um espaço de 50 km. Estamos em Viana ou em Moledo, ou estamos aqui na Barca ou no Jerez, num espaço de uma hora. Portanto, isto não há muitos países do mundo que tenham estas particularidades que nós temos. Portanto, nós temos sabido, a ANES, temos conseguido posicionar muito bem este nosso segmento de atração de visitantes. E por isso, hoje somos um destino de turismo sustentável, com o selo da Carta Europeia de Turismo Sustentável, que é válido para o turismo de montanha, para o turismo aquático, o turismo náutico, mas também para o usufruto de todo este património natural, com os trilhos e com as ecovias e ciclovias que temos. Realmente temos hoje uma rede ciclável extraordinária. Valença e Monção foram os primeiros, no famoso ramal de Monção, que tem milhares de utentes por ano. Já estendemos até a Nova Cerveira, agora estamos a construir outra desde a Ponte Internacional, outra vez para a Monção, mesmo junto à beira do rio, e estamos neste momento em concurso com essa que acabou de anunciar, do âmbito do plano de mobilidade, que o objetivo é exatamente dentro da malha urbana da cidade ou da vila ou do burgo. Eu não faço grande questão da classificação de cidade. As cidades afirmam-se por si, os territórios afirmam-se por si, quando têm condições para se afirmarem como cidades, deverão ser cidades. Ponte de Lima vende a cidade mais antiga, é uma questão de marketing, e acho muito bem, deve fazer jus a essa magnífica vila que temos, aqui no Alto Minho também. Mas, como ia dizendo, essa ciclovia na zona urbana, no miolo urbano da cidade, visa, como é óbvio, eliminar sobretudo a utilização do transporte individual, passar para transportes, do ponto de vista ambiental,
mais sustentáveis, mais amigos do ambiente, com a bicicleta, não sei se vamos ter trotinetes ou não vamos ter, já temos para lá um tuk-tuk também. O objetivo é exatamente estimular outras formas de mobilidade que vão mais ao longe do automóvel, o transporte individual, automóvel, nomeadamente com as bicicletas, mas o próprio facto de se andar a pé, portanto, da Fortaleza, de onde está a Câmara, até aos centros curadores de transportes ferroviário ou rodoviário, não chegam a 1000 metros. Agora ninguém anda a pé. Ou poucos são os que andam normalmente a pé nesse trajeto, ou porque tem uma subidinha lá na parte final, quando sobe para a Fortaleza. Também não é a nossa prática andar a pé. Então, quando está a chover, muito pior. E por isso, estes planos de mobilidade, que todos os municípios têm, o Ponte Lima deve estar para lançar o seu, mais dia menos dia, o concurso também, foram alicerçados em estudos que elaborámos há um ano atrás, e depois tivemos que candidatar a fazer pré-candidaturas, as candidaturas depois vieram aprovadas, com alterações, em que o objetivo é estimular, sobretudo, outras alternativas de transporte, além do transporte automóvel. E também contribuir para a admissão, para a redução da nossa fatura de carbono. Inicialmente, por exemplo, este projeto tinha uma componente tecnológica um pouco ambiciosa, que era na Avenida Central de acesso à nossa fortaleza, que estamos a candidatar a Património Mundial da Unesco, termos um tipo de piso que, ao ser percorrido, produzisse energia elétrica. É uma experiência lá fora onde fomos ver isto. Ou então um piso que durante a noite fosse fluorescente, em que se aproveitaria ali, inclusive, para produzir outras formas de acumulação de energia. Mas temos um pequeno drama, é que temos um monumento nacional, que estamos a classificar a património da Unesco, e às vezes essas nossas pequenas ambições tecnológicas não estão adequadas à garantia destes selos, porque estes selos de património da humanidade são muito exigentes em termos de mexer no que está construído. Apesar de ser uma via de acesso à fortaleza, faz parte integrante da área de salvaguarda da fortaleza. E, portanto, tivemos muitas dificuldades em conseguir convencer, não era nenhum obstáculo para já, em termos de património, mas em termos futuros, para a aprovação de uma candidatura desta natureza, que não viéssemos a ter problemas, nomeadamente em algumas soluções tecnológicas que ali viéssemos a implementar. E, portanto, dizer-lhe que, em relação às ciclovias, hoje em dia são um grande fator de atração, sobretudo dos nossos vizinhos espanhóis. Eles bem se esforçam, mas não conseguiram, em tempo oportuno, construir a rede ciclável que nós temos. Eles estão ligeiramente mais atrasados, porque também tem, neste momento, sobretudo ao longo do Rio Minho, as exigências ambientais hoje do lado de lá são maiores deste lado. No passado foi o oposto. Agora, dadas as burocracias em Espanha, e há pouco a primeira pergunta inicial, como é que nós nos damos bem? Nós damos muito bem com os nossos vizinhos espanhóis. Mas neste momento damos muito melhor com os problemas deles. Quantos mais problemas eles tiverem, e quanto mais problemas criarem os cidadãos do lado de lá, muito melhor é para nós. Quantos mais problemas tiverem de governação, à primeira vista, melhor é para nós. Neste momento, a maior parte dos investidores espanhóis vem para Portugal, o sol é mais barato, o sol é industrial, tudo bem, mas é sobretudo por questões de relações laborais. O empresário espanhol não está para aturar uma relação laboral que é de permanente conflito, sobretudo em setores muito sindicalizados, como o setor do metal, ou o setor da construção naval, ou o setor automóvel. Se tivermos de trabalhar ao sábado de manhã, em Espanha isto é impossível, porque há uma encomenda, é preciso responder à encomenda, em Espanha isto é impossível. Negociar em 24, 48 horas. Cá não há problema nenhum. Chega-se à sexta-feira à noite, é preciso trabalhar ao sábado de manhã, trabalha-se. Em Espanha isto não é possível. Tem que ser negociado com os sindicatos primeiro. Portanto, os problemas em Espanha neste momento jogam a nosso favor. Os problemas de governação também. Aquele clima de confiança que está por trás dos negócios, da parte pública, também é importante. E, infelizmente, nesta altura, em Espanha as coisas também não são favoráveis. Para eles, para nós são. O efeito perverso é que os problemas deles podem se refletir do nosso lado. E, portanto, quando há uma crise, eu me preocupo muito com a crise em Portugal. Já atravessei duas, preocupo-me sobretudo com a crise do lado de lá. Porque quando em Espanha entra em crise, o espanhol, pura e simplesmente, ou o galego, ou o catalão, não vai, não passa a fronteira, porque ele tem dinheiro,
gasta o dinheiro. Nós temos dinheiro, tendemos a poupar logo e depois gastar a seguir. O nosso vizinho do lado de lá não. Quando tem dinheiro, a primeira coisa a fazer é usufruir o dinheiro. Depois vem logo para este lado divertir-se e nós todos contentes. Quando eles entram em crise, aquilo para nós é trágico. E, portanto, nós temos bastante relação com eles. E creio que hoje em dia, sobretudo os nossos vizinhos ali da Galiza, começaram a descobrir nos últimos anos toda a região norte, enquanto há 5, 6, 7 anos atrás ficavam por Valença, Ponte Lima, iam ao meio da Ponte Lima, hoje não, hoje a gente encontra carros espanhóis. Então ao sábado de manhã, quem entrar na autoestrada em Valença, aquilo é uma fila de carrinhos espanhóis aqui para Braga, para o Porto, por aí abaixo. Portanto, quer dizer que, felizmente para nós, dada a nossa proximidade geográfica, mas sobretudo a forma como acolhemos bem quem nos visita, os nossos vizinhos espanhóis são um grande potencial que estamos a saber usufruir dele. E, portanto, isso verifica-se nos negócios, verifica-se em geral, na indústria, na restauração, na hotelaria, verifica-se no uso dos equipamentos públicos, das piscinas e também dos trilhos. Sim. Eles realmente atestam do lado lá, que dá para 400 km, já para ir à Aveiro e voltar. Não é? Realmente a diferença de combustível é brutal, por isso é que eu costumo testar do lado de lá. Não o veículo da Câmara, mas o pessoal. Mas porque são 30 euros, 30 cêntimos de diferença, é muito. Mas dizer que os nossos vizinhos espanhóis, esteja frio ou esteja calor, há um trilho, há uma prova de BTT, eles lá estão. Nós tivemos há 15 dias uma prova de BTT que teve 1.350 inscritos, nós tivemos que limitar, depois não é gerível, e 1.200 eram espanhóis, que vêm para o bono, não há prémios para ninguém, há pouco do espeto e cerveja à descrição só. E pagam 7 euros, que é o seguro, e mais qualquer coisinha, levam uma t-shirt, vêm de Santander, de Bilbao. Foi uma coisa desta, estava no sábado, de manhã estava a começar a chover, depois acabou a tarde bem, mas se eles vêm, esteja frio ou calor, bicicleta ou a pé, ou uma visita noturna, os espanhóis vêm sempre. Nós, está sol, está calor, está frio, temos essa dificuldade. Ainda bem, para nós temos os nossos vizinhos do lado de lá, portanto eles vêm. E portanto, com os trilhos, com a rede ciclável, com alternativas inteligentes de gestão da paisagem, há pouco falou o Vítor do caso da fibra. Nós negociamos, creio que o operador é o mesmo, estudos, surveys para tornar apelativo os operadores entrarem no nosso território. Portanto, tivemos os municípios indiretamente a financiar a entrada de um instalador para que depois os operadores venham a seguir. Quer em Ponte Lima, quer em Valença e não sei se é o mais outro. Para quê? Porque as pessoas querem fibra óptica hoje em dia de casa. Já não tem a internet, já não dá, já ninguém, já todos querem ter a fibra XPTO, as empresas. Hoje há um alojamento local, em qualquer freguesia, em qualquer local recôndito há um alojamento local, há um restaurante, há qualquer atividade no mundo rural ligada à modernidade das novas tecnologias. Portanto, querem ter fibra. Portanto, mesmo as pessoas com 70 anos querem ter uma box lá em casa com fibra. Portanto, podem usar poucos canais, mas estão disponíveis a pagar para ter a fibra em casa. Portanto, esta ruralidade moderna que há pouco estava aqui a falar é o que está a acontecer nos nossos territórios. Portanto, hoje em dia não temos aqueles territórios isolados, felizmente no Alto Minho, não quer dizer que seja igual, idêntico a todo o país, de pessoas em más condições físicas, muito velhinhos, isoladamente, sem água e sem luz, digamos assim. Mas hoje em dia, praticamente os nossos territórios estão muito abertos, estão sempre a ser visitados, exatamente fruto deste esforço que temos feito para trazer gente ao território. Muito obrigado. Eu passava agora a palavra à plateia, não sei se vocês têm questões a colocar. Joaquim Barbosa. Apresentar aqui duas autarcas, uma vida de cidade pequena, todos nós conhecemos, com certeza, passei, lazer e trabalho. Isto é aqui um grupo específico que passou por aquela drogas. Há pouco falou
embora muito sublinhadamente, isto enfoca um bocado com o problema, vai ser um problema na próxima legislatura, com certeza, que é o problema da regionalização. O Sr. Presidente disse que a Câmara de Tui tinha menos competências que a Câmara de Valença numa determinada questão. Ora bem, sabe que a regionalização, para quem a defende, possa ter uma vantagem para a região, uma determinada região, em que medida é que o senhor entende, da sua experiência que tem até com as câmaras de Espanha, em que medida é que a regionalização espanhola, comparada com uma possível regionalização portuguesa, poderá acrescentar um menor acréscimo das competências municipais, uma vez que a regionalização vai ter que ter competências do governo para a região, mas tem muitas competências e também alguns aspectos financeiros das câmaras terão que passar para a região. Em que medida é que entende que isso pode de alguma maneira afetar principalmente o desempenho e o serviço das câmaras municipais à população? Ou seja, a pergunta especificamente tem a ver com a relação da Câmara com a região e não com a regionalização propriamente considerada, nem o governo, nada disso. Obrigado. Muito obrigado pela questão. Bem, a Espanha tem particularidades que são muito distintas das nossas. A Espanha, para além dos municípios, tem uma figura que é um governo regional, que são as juntas, no caso a nossa mais próxima, a junta da Galiza, com quem trabalhamos muito bem. Aliás, vamos em comum, muitas vezes, em projetos comunitários, o município de Valença com organismos da própria junta da Galiza, que se substituem aos municípios, e depois tem um órgão que não é um órgão de eleição direta, que é a Deputação, que os espanhóis gostariam de vê-la extinta já há alguns anos. Só que a Deputação é um órgão de gestão partidário puro. Digamos que é o representante do governo que foi eleito pelos presidentes de Câmara e por uma série de... tem a ver com a representação depois nos parlamentos, e que são, digamos, que os representantes do governo junto destes territórios, sobretudo da administração local, e que muitas vezes têm ali alguns pequenos traumas de partidarito, e os municípios em Galiza queixam-se muito disso. Quando a deputação, neste momento, é do PSOE, os municípios do PSOE e do Bloco são os principais beneficiados. Quando a deputação é do PP, é o inverso, mas é mesmo o inverso. Lá não há meio termo. E, portanto, nós avançamos com o processo de criar órgãos regionais, poder regional. Temos também a aprender com aquilo onde se faz bem, mas também onde existem situações que deviam ser corrigidas. E se falamos com o alcalde do Tui ou de qualquer município da Galiza e das outras regiões, já há muito extinto as deputações. Aliás, no governo em que o PP teve maioria, no governo de Espanha, houve essa pretensão que se extinguissem as deputações e que os municípios passassem a ter mais competências, o que implicava também a fusão de municípios, porque em Espanha temos muitos municípios com 500 pessoas, 600 pessoas, muitos. Nós não temos isso. Nós temos freguesias com essa dimensão. E, portanto, sendo os municípios também muito pequenos em termos de população, têm muito menos competências que nós. Portanto, eles têm a competência, no caso da água, é uma empresa pública da Galiza que faz o abastecimento público de água, saneamentos e lixo. Depois as câmaras pagam as respectivas taxas. No caso do licenciamento, em zonas históricas, aquilo vai tudo ao património da Junta da Galiza, as câmaras praticamente não decidem nada. Mesmo o licenciamento industrial, em solos, em parques industriais, as câmaras não decidem nada. E em Espanha, um licenciamento industrial demora sempre entre 9 meses a 1 ano. Porque vai à Junta da Galiza, vai à Deputação, vai ao Governo Central, aquilo quando vai e vai, o empresário já desanimou. Portanto, nós avançamos com um processo nesse sentido, devemos aprender também com algumas situações em que a descentralização de competências para alguns órgãos também não fazem sentido. Portanto, nós não podemos, num processo de regionalização ou de órgãos de poder regional, estamos a duplicar funções. E temos de ter a consciência que a região vai receber funções da administração central, como também algumas das competências que estão nos municípios agora terão que passar para os órgãos regionais. Mas eu acho que, digamos que a grande luta dos municípios, e o caso do Alto Minho é um exemplo disso, mas também o Ávado e o Cavo, é que nós temos, por exemplo, aqui 3 CIMs,
têm sabido gerir muito bem os seus territórios, sobretudo os fundos europeus da coesão que vêm para esta região. E temos sabido geri-los partilhando, sentando-nos à mesa e dizer, Ponte Lima recebe X, Valença recebe Y, com certeza que o número de habitantes pesa, a área geográfica também, mas quando aparecem projetos que são de interesse para a região, mas têm que ficar naquele concelho, não têm que ficar nem em Ponte Lima nem em Valença, podem ficar em Paredes de Cora, ou se calhar temos que colocá-los em Ponta Barca para criar outros estímulos que são necessários ao território. E nós estávamos convencidos que no atual quadro comunitário isso ia acontecer. Aliás, nós estivemos sempre a negociar com o Governo nesse sentido, de ser alocada uma verba de apoio comunitário, que na altura até pensávamos que seria para 80 milhões, e depois ficámos só com 50, mas dos 50, 20 foi para as escolas, que eram nossas, era o Ministério da Educação. Portanto, diretamente, os 10 municípios durante 5 anos ficaram com 20 milhões para 5 anos, para 10 não dá nada. Portanto, nós queremos, sobretudo, é ter um órgão político que, em termos de região, possa gerir aquilo que tem que ser comum aos 10, aos 75 ou aos 83 municípios da região. Não se imiscuir naquelas questões que dizem respeito a cada um dos territórios e que não dizem respeito a todos. E, portanto, devemos aprender com quem faz bem, mas também com os pequenos erros onde as situações não são tão claras como nós gostaríamos, que é o caso da nossa vizinha Espanha, da nossa vizinha Galiza. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não se importa dizer o nome, por favor? Sim, António Sousa Alves, habitante aqui da cidade e também trabalhar no município da região. Saúdo aqui, inclusivamente, os dois autarcas presentes, um representando a Eurocidade, de Valença, o outro a vila mais antiga de Portugal, de facto, enfim, com as dúvidas que temos, mas terra rica da humanidade também, que é uma coisa. Espero que as feiras novas não sejam alvo de ecas, enfim, através das novas tecnologias e que preservem esse bom cartaz das terras daquilo que eu chamo o norte jeresiano, isto é um nome que saiu um pouco da minha boca e gostei de ouvir agora o Sr. Presidente de Valença falar que a região podia ser de 10, 15 ou 20 ou 35, que é o número de municípios que este norte jeresiano comporta. Estaria nas terras do Arroz, terras do Basto, Vinha por aí abaixo, terras do Lima, do Minho, Ave, Cávado e alguma parcela do Val do Sul. Ora bem, é só assim com uma dimensão destas e com a qualidade, com este eixo que vai aqui do quadrilátero urbano, das 4 cidades, que, enfim, têm alguns becos em termos, não avançam como deveriam avançar para a chamada cidade do quadrilátero urbano. Felizmente, ontem um colega vosso autarca fez aqui a apologia de criarmos aqui a grande cidade do quadrilátero urbano. Espero que a este quadrilátero, através da organicidade da vila e da Eurocidade, e neste conjunto possamos fazer aqui na região norte esta tal sub-região que faz contraponto com o chamado norte vinheteiro ou douro vinheteiro que temos aqui ao lado de Lamarão. Portanto, saúdos e, entretanto, ficou aqui uma questão em aberto, porque nós sabemos que o Douro deu saltos qualitativos em termos de desenvolvimento da sub-região através da requalificação da sua grande infraestrutura, que é o Rio Douro. Não sei se tem lá outro, deve ter, porventura, mas nós também temos aqui umas bacias hidrográficas de alguma qualidade, nomeadamente o Lima e o Minho. A questão da navegabilidade é uma questão em aberto ainda, que nunca se discutiu seriamente, até porque isso tem efeitos positivos e negativos na paisagem minhota, naturalmente, que tem certas características e, portanto, qualquer ação nesse sentido tem que ser muito bem pensada. Eu aqui, a pergunta que formulo aqui aos nossos autarcas, já saudei, é até que ponto essa via, essa mobilidade através da via fluvial, naturalmente com as ecologias a meio e adiante, como foi no Douro, se isso também aduz algum potencial à região, que já não é o quadrilátero, mas é muito mais alargada, e a vossa presença aqui é já um sinal nesse sentido.
Portanto, mais uma vez, saúde por cá estarem presentes. Sr. Presidente Vítor Mendes, quer comentar? Posso comentar, naturalmente, que os recursos hídricos constituem um grande fator de atratividade num conjunto de atividades que estão intimamente relacionadas, já para não falar daquilo que é seguramente o ecossistema mais importante que atravessa o Val do Lima, que é o Rio Lima. A questão da navegabilidade propriamente dita, do ponto de vista da mobilidade, nunca foi equacionada, ou por outra, não constitui, pessoalmente para mim, um objetivo. O objetivo, do ponto de vista da mobilidade, é dos desportos náuticos. O Alto Minho tem um enorme potencial do ponto de vista dos desportos náuticos, quer seja no rio, quer seja no mar. Veja-se o exemplo de Ponte Lima com o nosso Clube Náutico Ponte Lima, que é 12ª vez consecutiva campeão nacional, com os atletas que todos nós conhecemos de renome mundial, mas que faz um trabalho extraordinariamente importante com as nossas escolas no âmbito de um protocolo que o município de Ponte Lima tem com o Clube Náutico, que permite que cerca de 3.000 crianças pratiquem canoagem. Mas mais importante do que a prática da canoagem é procurarmos estabelecer uma relação de proximidade entre os jovens cidadãos e o Rio Lima, que é seguramente um dos fatores mais importantes do nosso desenvolvimento e que foi, aliás, aquilo que deu origem às terras de Ponte. E, portanto, essa aposta, que não é só de Ponte Lima, é uma aposta forte do todo o Alto Minho, é uma aposta que naturalmente está a dar frutos. O turismo náutico é também uma área que cada vez tem mais aderentes, e isso hoje já está ligado intimamente a um conjunto de empresas de animação turística que apostam muito fortemente também no turismo náutico. Nós termos excelentes condições para receber atletas, equipas, seleções de qualquer parte do mundo em Ponte Lima, fruto do investimento que nós fizemos no Centro Náutico, que agora é designado Centro Náutico Fernando Pimenta. Nós hoje conseguimos fazer um conjunto de eventos de âmbito nacional e internacional. Já recebemos o Campeonato da Europa de Maratonas de Canoagem. Vamos em 2022 receber o Campeonato do Mundo de Maratonas de Canoagem. São cerca de 2.000 atletas que irão estar no nosso concelho e na nossa região, porque naturalmente Ponte Lima não tem capacidade por si em termos de alojamento para receber todos os atletas e todo aquilo que constitui a organização e, portanto, o turismo e os desportos náuticos naturalmente que se constituem como um dos grandes objetivos. Naturalmente que, do ponto de vista ambiental, é uma outra das grandes preocupações. Aliás, pegando muito no tema que hoje aqui também discutimos, as Smart Cities, nós estamos exatamente a implementar uma plataforma de monitorização da qualidade das nossas águas, dos vários recursos hídricos que nós temos, não apenas do Rio Lima, mas também do Rio Labruja, do Rio Trubela e do Rio Neiva, porque isso hoje é determinante naquilo que é a qualidade de vida e aquilo que é a qualidade do ponto de vista da sustentabilidade dos nossos territórios. E, portanto, essa é realmente uma área para nós muito importante, não do ponto de vista da mobilidade, mas mais do ponto de vista do turismo e dos desportos náuticos. Mas já que se falou de mobilidade, e peço desculpa de fugir um bocadinho ao tema, não sei se tenho algum tempo, essa também é uma questão determinante do ponto de vista da competitividade dos nossos territórios. Ainda ontem estávamos no âmbito da comunidade intermunicipal a discutir a mobilidade, nomeadamente do ponto de vista da rede de transportes públicos. E aqui não há dúvida que as plataformas digitais vão ter aqui
um grande impacto positivo do ponto de vista daquilo que é a gestão das redes de transportes públicos. Esse é também um dos grandes desafios que nós temos pela frente, do ponto de vista da mobilidade daqueles que querem vir ao nosso território enquanto turistas. Nós temos ainda hoje uma enorme dificuldade dos turistas que chegam ao aeroporto Francisco Sá Carneiro de os trazer ao Alto Minho. Bom, temos algumas dificuldades, porque naturalmente os operadores encaminham-nos ou para a cidade do Porto ou para o Douro, fruto, enfim, da classificação e do trabalho que também naturalmente foi feito e dos lobbies dos operadores turísticos. É muito difícil ainda trazer os operadores turísticos ao Alto Minho, por isso o problema do centralismo não ocorre apenas em Lisboa, também há um centralismo no Porto que é preciso combater e, portanto, como temos que também resolver o problema da mobilidade da nossa mão de obra, nós hoje temos várias áreas empresariais no Alto Minho, no Minho, e a mim nada me preocupa que um limiano vá trabalhar para Valença, como provavelmente vai haver um indivíduo de Valença que vai trabalhar para Ponte Lima. E, portanto, nós temos de ter uma rede de transportes públicos de mobilidade que seja eficiente e que vá de encontro àquilo que são as necessidades dos nossos cidadãos. Isto para vos dizer que hoje ser autarca é cada vez mais difícil. Hoje nós já não, eu e aqui o Jorge, já estamos do ponto de vista autárquico na fase final das nossas carreiras. Eu estou há 18 anos na Câmara de Ponte Lima e é uma enorme diferença entre aquilo que era o trabalho do dia-a-dia de um autarca há 18 anos atrás e o que é o trabalho do autarca hoje. Hoje o paradigma é completamente diferente. Hoje o problema já não está na rede de abastecimento de água do ponto de vista do investimento, está do ponto de vista da sua gestão eficiente, que é outra área onde os municípios, agora através da nova empresa das águas do Alto Minho, vai ter que trabalhar fortemente. Hoje já não é a rede viária, já temos uma rede viária estabilizada, já temos uma rede de saneamento que vai resolvendo os problemas dos cidadãos, temos das melhores escolas do mundo, dos melhores equipamentos culturais do mundo, temos dos melhores equipamentos esportivos. Hoje é realmente estarmos atentos aos novos desafios e a questão da mobilidade é extraordinariamente importante. Não tanto a mobilidade do Rio Lima, não sei se no Rio Minho essa questão se coloca, provavelmente colocar-se-á, mas há aqui realmente um conjunto de situações que não tinham nada a ver com aquilo que eram uns anos atrás. Quer acrescentar alguma coisa? Sim, realmente o Vítor disse aqui acabou aqui com uma frase interessante, realmente quando falamos com autarcas que estiveram cá há uns anos, já completaram os seus mandatos, eles dizem que eram do tempo em que iam para Lisboa à segunda e vinham à sexta, porque tinham que andar de ministério em ministério a ver se traziam uns cheques para fazer uma estrada, para fazer uma escola, para fazer mais um ramal de água, de saneamento, nem se falava nisso ainda, era água. E quando chegavam à Câmara não se tinha passado nada. Porque a Câmara, as competências das câmaras eram o quê? Era abastecimento de água, saneamento, era licenças para os cães e licenças de obras. Pouco mais. Aí as feiras, mercados locais, promoção turística. Fazia-se umas feiras, umas festas e tal, mas as competências das câmaras eram muito limitadas. Hoje, com a desmaterialização dos procedimentos administrativos, eu quando estou 2 dias a ir à Câmara e abro lá a minha área de trabalho, tenho para aí 100 despachos para dar, ou 100 documentos que tenho que lhe dar despacho. Ali numa horinha tem que, alguns façam por agregado, vejo, isto é para aquela divisão, pim, proceder em conformidade. Porque nem consigo abrir um. Portanto, qual é a avalanche, apesar da delegação de competências dos seus vereadores, qual é a avalanche de documentação que a gente recebe todos os dias para ter que dar andamento? E, portanto, a Câmara parava. Portanto, hoje em dia, se um presidente, ou os respectivos vereadores, não derem despacho à documentação que cai todos os dias na área de trabalho deles,
a Câmara para. Os nossos chefes de divisão depois ficam alegres e contentes à espera que alguém lhes diga que têm que fazer qualquer coisinha. Portanto, temos de ser nós, todos os dias, a despachar ali todos os procedimentos. E, portanto, hoje em dia temos que ter outras preocupações do que não tínhamos há 10 anos atrás. Eu, quando cheguei há 10 anos atrás, nós não tínhamos preocupações com a eficiência na utilização da água. Ela era abundante, era por gravidade. As análises não eram assim tão rigorosas como agora é, portanto, aquilo vai lá uma não conformidade, o ERSAR a seguir já nos chateia logo, ou o delegado de saúde, havia lá uns cloriformes de vez em quando, mas aquilo era relativo e tal, o dia a seguir estava bem, pronto, era uma lagartixa que tinha morrido lá no depósito, não passava nada, um bocado de cloro e aquilo resolvia-se. Hoje não. Para termos uma água de qualidade, com parâmetros para 95% a 100%, vocês não imaginam, nós temos uma equipa que todos os dias dá 2 voltas aos depósitos, de manhã e à tarde. Sempre, os reservatórios todos, ver se aquilo está a funcionar bem, se não há rupturas, se não há falhas. Às vezes, quando há trovoadas, isso para nós é um drama, está aqui os homens da EDP, isto é um drama, os disjuntores disparam todos, a gente já sabe, há um relâmpago ali naquela zona, a seguir toca lá e o pessoal já viu se os disjuntores não dispararam. Chegaram lá, dispararam. Portanto, passado uma hora, estamos a malta a dizer, não há água, sou o presidente ou sou o vereador. Claro que a bombagem deixou de funcionar. E, portanto, hoje em dia não estendemos rede de água. Mas temos de estar preocupados com as perdas, não é? E temos os caudolímetros, temos os contadores inteligentes, estamos agora a montar, porque a água que entra não é exatamente a que a gente compra, não é exatamente igual àquela que a gente recebe à saída, aos contadores das pessoas. E, portanto, hoje é uma grande preocupação dos municípios a gestão eficiente da água, não só porque há um encargo financeiro, mas porque é um recurso que hoje em dia não é infinito. E, portanto, temos essas preocupações na água pública como na água dos rios. Em relação ao Rio Minho, o Rio Minho é um rio internacional, portanto tem logo uma jurisdição mais apertada, em que temos cerca de 200 pescadores licenciados para a pesca, para o ano inteiro, desde Caminha até Melgaço, e temos muito desporto náutica de recreio, centenas e centenas de embarcações, que em alguns dias do verão implica que a Polícia Marítima portuguesa e espanhola estejam em permanência entre Vila Nova de Cerveira e Valença a fazer o percurso alternadamente, exatamente dado o fluxo de embarcações que estão rio abaixo, rio acima. Com as consequências, temos poluição, há sempre poluição de algumas dessas embarcações e sobretudo por questões de segurança, porque o Rio Minho, na ponte internacional de Valença, tem uma diferença de cota de maré de 2 metros. A 20 km da praia, da foz do Minho, a diferença de cota de maré, a maré baixa, são 2 metros. E, portanto, para os mais incautos, que sobretudo não conhecem o rio, se vêm de Cerveira para Valença e vice-versa a acelerar, quando derem por ela, ficam sem hélice, porque há uma série de afloramentos rochosos que estão ali a meio metro, que não se vê. A gente vê lá umas gaivotas que não estão a boiar, estão com as patinhas dentro da água. E, portanto, dá asneira, dá muita asneira. E, portanto, a Polícia Marítima tem que fazer aí o seu trabalho. Nós, Monção, Tui e Salvaterra, vencemos recentemente uma candidatura ao POCTEP, no âmbito da cooperação transfronteiriça, exatamente para estudarmos a navegabilidade do Rio Minho até Monção. Ele até Valença, até Ganfei, faz facilmente, tirando os problemas de segurança, que é preciso marcar. Nós temos pressionado muito a Polícia Marítima para fazer marcação, colocação de boias. Há umas boias artesanais, de vez em quando também, não sei porquê, malandragem, que vão lá, cortam as cordas, e onde estão as rochas marcadas, há algumas árvores caídas também, já há alguns anos, mas para que sejam marcados devidamente os perigos e, sobretudo, para se criar um canal de navegabilidade seguro para todos. Para também permitir que barcos de maiores dimensões, sobretudo com mais de 15, 20 passageiros, possam fazer passeios, porque senão também não é rentável. Há ali umas tentativas com 12 passageiros, mas 12 pessoas para dar rentabilidade a um negócio é complicado. Aliás, um operador conhecido do Douro, já várias vezes esteve connosco, para a partir de Viana chegar até Valença, tem estas dificuldades, geralmente da marcação, e temos um espaço canal bem delimitado, em especial, como aquele que quer operar a partir de Viana, a entrada na Barra, em caminho é muito complicado, por causa do assoreamento. E quando está a maré baixa, ali há alguns problemas de segurança. E, portanto, vamos fazer o estudo para a montante,
Com uma certeza é que na zona entre Valença e Monção, em Lapela, é difícil, com um navio, por muito pequeno que seja, consiga, mesmo com maré cheia, transpor ali a zona do rio, porque ela realmente é muito baixa. E na maré baixa, em picos de verão, no pico do verão, passa-se a pé, fica ali um espaço de 2 metros. Agora, abrir um canal para tornar essa navegabilidade rentável, segura e rentável, isso implica estudos muito aprofundados, sobretudo do ponto de vista da natureza e as suas implicações aqui no meio aquático, tem que ser muito bem equacionado. Mas, pelo menos até Valença, nós iremos fazer esse estudo. Muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos chegamos ao fim. Deixava-vos só uma última questão para ambos. Nesta questão das Smart Cities, o que é que vocês não gostavam de ver no vosso território? Começava aqui. Que não gostavam de ver nesta questão dos... digamos que vamos virar a questão ao contrário, não é virar a questão ao contrário. Pois, é uma boa questão. Pois, o que é que eu não gostava de ver? Pois, não gostava, por exemplo, de ver robôs em Ponte Lima. Garanto-lhe que não gostava de ver robôs em Ponte Lima a servir o sarrabulho, exatamente. E, portanto, coincidentemente, tenho lido agora alguns livros que me deixam até um bocadinho preocupado sobre essa matéria, sobre o futuro, a robótica e o digital, que nos merece uma reflexão profunda de qual é o caminho que iremos percorrer a breve prazo. E, portanto, como eu sou da década de 60, efetivamente não gostaria de ver robôs a fazer o arroz de sarrabulho ou passarem por mim na rua a chamarem-me. E, portanto, temos de ter a consciência que estas constituem ferramentas essenciais à gestão de organizações, como dizia aqui o Jorge, cada vez mais complexas. É preciso notar-se que a Câmara de Ponte Lima tem 600 funcionários, gera um orçamento de 40 milhões de euros, que tem um parque de viaturas de 70, 80 veículos, que tem 800 quilómetros de rede de saneamento, que tem mais 800 quilómetros de rede de água, que tem 755 quilómetros de rede viária e, portanto, são, para além de algumas áreas que há uns anos atrás não faziam parte das nossas preocupações e que hoje têm que obrigatoriamente que fazer, e, portanto, são organizações cada vez mais complexas que necessitam de ferramentas para nós fazermos uma gestão eficiente, até para rentabilizar os recursos humanos, os recursos financeiros, que irão ser inevitavelmente cada vez mais escassos. E, portanto, a perspectiva com regionalização ou sem regionalização, eu sou a favor da regionalização, é de que os municípios não vão ter mais receitas nos próximos anos. Ou se irão ter receitas, irão ser muito pouco significativas. E, portanto, a solução, e o exemplo de Ponte Lima, do ponto de vista da gestão financeira, é exatamente esse, é nas despesas. E não é tanto nas despesas de capital, no investimento que é feito uma vez, é, acima de tudo, nas despesas correntes, nas despesas de manutenção. É por aí que nós temos que trabalhar e reduzir significativamente as despesas, sendo mais eficientes. E, portanto, tem que haver aqui, efetivamente, um ponto de equilíbrio entre aquilo que são as novas tecnologias, mas aquilo que nós, seguramente, enquanto minhotos, não queremos, que é a desumanização do nosso território. Para isso, já chega a nossa baixa taxa de natalidade e os desincentivos para viver nos territórios de baixa densidade. E, portanto, o que eu não desejaria é que essa desumanização ocorresse no meu concelho. Nós vamos resistir fortemente a isso, mas naturalmente sempre
numa perspectiva de percebermos que as novas tecnologias são fundamentais para aquilo que é a gestão das nossas organizações e para aquilo que é a qualidade de vida dos concidadãos, sendo certo que a qualidade de vida dos concidadãos tem várias perspectivas do ponto de vista da análise. E, portanto, era seguramente isso que eu gostaria que acontecesse e, simultaneamente, não acontecesse em Ponte Lima. E, portanto, eu sou a favor de mantermos as nossas grandes cozinheiras a fazer o nosso arroz de rabos. Muito obrigado. Certamente que o Jorge Mendes também não quer ver robôs a subir a lampreia, não é? Bem, eu não era tão pessimista, talvez, como o Vitor. Vamos ser práticos. Nós instalámos recentemente no município uma central telefónica daquelas inteligentes. Boa hora o fizemos. Porque realmente aquela telefonista ou as duas telefonistas passavam o dia inteiro a reencaminhar chamadas para os serviços e às vezes as pessoas ficavam à espera mais de 30 segundos a seguir, nem sempre tinham bons modos para as nossas jovens que estavam no central de atendimento. E realmente com o reencaminhamento automático das chamadas aquilo melhorou muito. E portanto creio que tornou mais fluida a comunicação, portanto é uma pequena melhoria tecnológica que foi implementada num procedimento que está a ter bons resultados. Embora algumas pessoas tenham dificuldade em ouvir os números todos. Ligo 1, para os serviços técnicos, ligo 2, a pessoa não tem paciência, liga, chegou ao 3, há 3. Em vez de ir para o atendimento ou para as relações públicas, vai dizer para onde, não é? Depois a fila com esse serviço. Mas isso é habitual, não é só, de certeza, nas câmaras municipais. Eu acho que vamos ter robôs. Eu acho que, mais a certeza, já estive quase para adquirir um robô para colocar no edifício central da Câmara para dar as boas-vindas às pessoas. Por acaso já estive para o fazer, não era? Mas se calhar vamos ter, creio que provavelmente dentro da Fortaleza, logo à entrada, pessoas que têm mobilidade reduzida, tínhamos um pequeno robô, que tinha uma cadeirinha acoplada que possa levar a pessoa. Olha, onde quer ir? Onde é que a senhora quer ir? Ou o senhor? Oh, quer ir para a Câmara, para o serviço técnico. Então sente-se aí que eu levo lá. E leva lá. Não vejo porque não. Como nos monumentos históricos já temos lá os telemóveis, as apps e tal. Ter um robô. A gente lá, ao Zé, ou a Maria, então diga lá aqui esta igreja e tal, o que é que aqui me aconselha? O robô pode não aconselhar o que a gente quer, mas pronto, isso é outra questão. Depois temos que ter em conta os programadores, senão dão ali volta aos computadores e depois mostram aquilo que a gente não quer, não é? Sobre tudo isso. Mas eu creio que isso será uma realidade. Agora, não queria, essa é a parte positiva que eu acho que vai acontecer, quer queiramos, quer não. Por exemplo, eu quando vou ao museu, há ali uma função, que são aqueles seguranças dos museus, que estão numa esquininha de cada sala de museu, a ver se alguém mexe nos quadros. Meus amigos, aqueles senhores e aquelas senhoras estão condenados. Aquilo tem que ser um robô a fazer aquilo. Eu não sei quem é que consegue estar ali sentado 4 horas ou 5 numa cadeirinha a ver se alguém mexe no quadro ou na estátua. Eu acho que quem ficava doente. Tem que ser um robô a fazer isso com o tempo. Acho que de certeza que já haverá, mas a prazo será uma realidade. Mas, por exemplo, para a gastronomia de Valença, eu não digo a confecção, eu vou um bocadinho mais longe. É que, em vez de servir o nosso magnífico bacalhau ou o arroz de lampreia, sirvam umas pílulas de arroz de lampreia, umas pílulas de bacalhau. Isso é que não. Dá-nos cabo da restauração toda, não é? Isso é que não. Dos 70 restaurantes, então, ia tudo à falência. E seria a Microsoft ou uma destas tecnológicas a dominar o mercado, o setor da restauração em Valença ou em Ponte Lima, não é? Isso é que não. Mas há muitos avanços nessa área. Não será de certeza para o nosso tempo, mas há tantos avanços nessa área que se calhar haverão pessoas que irão a Valença e querem ver tudo e em vez de almoçar vamos ali comer ali uma ampola de bacalhau com natas, pronto, e vão à vida. Depois temos que saber é que eles usam o resto do tempo para as outras coisas boas que temos para oferecer. Mas os tempos são imparáveis, acho eu, portanto nós temos que saber utilizar, conviver com essas alterações, saber utilizá-las em proveito dos cidadãos, também sempre respaldados por algumas cautelas que temos de ter, porque realmente, mas a voragem tecnológica é tal, porque isto é imparável, acho eu. Eu vejo a malta mais nova, sobretudo com os telemóveis, hoje um telemóvel tem um manancial
tecnológico de informação, quase que faz tudo a partir do telemóvel. Isto é muito recente. Eu sou do tempo em que havia o primeiro telemóvel que foi da Telecel, que era um tijolo. Tinha uns botões de cor de laranja com uma antena assim de lado que se fazia assim, que aquilo não dava para levar o bolso. Tinha que levar dentro da mala. Portanto, aquilo não havia rede em lado nenhum. Só havia no meio de sítios. E, portanto, então para cá, acho que agora uma das empresas tecnológicas, acho que é chinesa, está para ser um telemóvel, já saiu, que é o Xlibris da fotografia, por exemplo. Não sei como é que aquilo foi dos vídeos, ele vai fazer tudo e mais alguma coisa. Com a Leica, se calhar os homens da produção de máquinas fotográficas e de filmar já estão em pânico com isto. Isto é a voragem dos tempos. Temos de ter algumas cautelas, mas eu creio que isto é imparável. Muito obrigado, temos mesmo que terminar. Agradeço-vos a ambos e agradeço também a vossa presença. Muito obrigado.